Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo, em que a gente está falando sobre a questão da saúde periodontal, né, da saúde gengival, e vou voltar aqui para vocês aonde a gente havia parado naquelas explicações. Muito bem. Então aqui, como eu falei para vocês, esse slide, né, ou seja, definir o que é placa bacteriana para o leigo, eu acho super importante. Parece uma coisa chata, né, biologicamente falando, uma questão só para dentista mesmo que gosta dessas coisas, mas não é. Se o paciente entender o que é a placa bacteriana e a consequência da placa, que é o tártaro, se ele entender o mecanismo de informação, de formação, ele vai saber o porquê que o fio dental deve ser usado e como é a correta forma de usar o fio dental. Não adianta a gente simplesmente virar para o paciente e falar para ele, olha, use o fio dental. Essa motivação é zero, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender que a placa é um processo intrínseco do meio bucal. O que eu quero dizer? Formar placa bacteriana não tem nada a ver com o que comeu ou deixou de comer. Não tem relação com, eu comi alguma coisa, vou escovar ou não vou escovar. Na hora que a gente sai de casa de manhã, depois de tomar café da manhã, escovar os dentes, até o final da manhã, você vai ter placa formada ao redor dos seus dentes. Eu vou explicar já já o que é a placa. Mas a primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção, não vincule a sua escovação, utilizar fio dental ou não, com aquilo que você deixou, com aquilo que você comeu ou deixou de comer, né? Então a primeira coisa é entender a qualidade, quais são os fatores que influenciam na formação de placa, né? Por que tem gente que tem muito mais placa, tem gente que tem muito menos? Por que eu vejo dois filhos, às vezes aquele que é neurótico na escovação, faz tudo direitinho, tem problema, e aquele que é largado não costuma ter problema? Tem questões ligadas aí à própria constituição da saliva de cada um. Então você vê aqueles três fatores lá, ó. A qualidade da saliva, ou seja, se é uma saliva que é mais viscosa ou mais fluida, o que é isso? Sabe aquela pessoa que fala e forma uma linhazinha, uma babinha assim num canto, é uma saliva que é mais viscosa. Tem outros que ela é mais fluida, ela é mais lavável, digamos. Então essa diferença na qualidade da saliva vai influenciar sim na formação de placa bacteriana. Mas isso a gente não consegue mudar. Os hábitos de higiene, que é o segundo item, sim, esse é o que está totalmente possível da gente alterar e é o que eu estou aqui lutando para que isso aconteça. A alimentação, nesse resultado de formação da placa, digamos, é o que menos tem influência. Pode ter bastante influência com relação à cárie, sim, pode ter. Mas o que eu quero dizer é, para não se apoiar nessa situação, né? O que eu comi ou deixei de comer, para saber como eu vou escovar, não tem nada a ver. Lembrar que a placa é totalmente removível na escovação, ou seja, se eu fizer um processo correto de utilização de fio dental e escova, eu vou remover toda a placa bacteriana. Como é que é o mecanismo de formação da placa? Eu gosto de fazer uma analogia, uma comparação. Sabe lá quando a gente está tomando banho no box do banheiro e a gente olha perto do ralo lá no chão um pouquinho de lodo, uma sujeira? Como é que formou aquele lodo lá? A gente viu aquele pedaço de lodo vindo pela água e parando lá? Não. Aquilo é um ciclo, concorda? Aquilo é um processo. São várias horas, né? São partículas microscópicas lá que a gente não está enxergando, seja na descamação das células durante o banho, seja alguma coisa que vem pela própria água, que vai se juntando ali naquela área de retenção que tem no ralo, né? Naquelas quinas, e juntam uma em cima da outra, até a hora que você vai ver um lodinho lá, uma sujeirinha lá. O que a gente faz? Eu pego uma bucha, alguma coisa, uma escova, limpo aquilo, zero esse processo, imagina que foram alguns dias para aquilo se formar, zero aquele ciclo e aquilo começa tudo de novo. Aquele pedacinho de lodo que se soltou, que se desfez ao ser limpo, aquilo não tem potencial de pregar de novo em lugar nenhum, aquilo vai embora, ok? Então vamos transferir esse pensamento para o meio bucal. Existem três fatores na nossa saliva, vou mostrar aqui, que vão explicar o porquê que é tão diferente entre uma pessoa e outra a constituição, a forma da saliva. Então, quais são os variáveis que nós temos na nossa saliva? Primeiro, a concentração de glicose e de proteína. Tá, pensa assim, né? Não vamos entrar muito na biologia. Imagina que a saliva, né, é líquida e boiando na saliva eu tenho partículas de glicose e de proteína. A segundo item que vai, essas partículas de glicose e proteína podem ter em maior ou menor quantidade. O segundo item que vai fazer diferença na formação da placa bacteriana é o tipo e a quantidade de bactérias do meio bucal. O que quer dizer isso aí? Se essas bactérias estão em maior ou menor número,
e se são mais ou menos destrutivas, mais ou menos patogênicas. E por fim, um outro fator que vai influenciar diretamente na formação do tártaro ou do cálculo, que é uma etapa seguinte, é a concentração de cálcio. Como é que funciona essa ideia aí, usando como referência a questão da formação do lodo? Você imagina que essa glicoproteína está boiando na saliva, por meio de um processo bioquímico lá que não convém explicar, ela vai grudar na superfície do dente, ela vai pregar na superfície do dente, e aí a bactéria que está no meio bucal, de bobeira, se alimenta disso. O alimento dela é a glicose e a proteína, então ela vai lá atrás daquela glicoproteína que está pregada na parede do dente, por um processo que aconteceu bioquímico lá. Então nessa hora que a bactéria coloniza, isto é, que ela passa a morar naquela região, você vai ter a placa bacteriana propriamente dita. Ou seja, é uma substância meio amorfa, sem forma, esbranquiçada, amarelada, cheia de glicose, de proteína e de bactéria, digamos, se alimentando dessas estruturas aí. Você vê que eu estou preocupado com isso e eu não estou falando aqui de resto de carne, de coisa que está pregada entre o dente, não, certo? Se essa placa, que é o nosso lodo, digamos, ao redor do nosso dente, imagina que aonde a saliva estiver molhando, entre aspas, banhando, né, a placa está se formando. Então aqui entre a parte do dente voltada para a bochecha ou para a língua, a escova chega. Agora você começa já a raciocinar como é que você vai tirar isso entre um dente e outro, que está pregado na superfície do seu dente. Pois é. E se ainda assim você não conseguir remover isso aí, o que acontece? O que é o terceiro fator que tem influência? A concentração de cálcio. Então você imagina que o cálcio é um mineral, que ele está lá também sendo produzido pela saliva, entrando no meio bucal por meio da saliva, e esse cálcio começa a endurecer essa placa, começa a mineralizar, é como se fosse um reboco que vai ficando mais duro, mais resistente. Quando acontece isso aí, a gente tem o cálculo, a formação de cálculo ou tártaro, que é aquilo que fica durinho, igual a pedra, que não adianta, você pode escovar aí até morrer que não vai sair mais. Então aí já era, aí você depende agora de procurar o profissional, o dentista, para poder fazer a remoção do cálculo dentário, que é o tártaro, né, que tem que ser feito um procedimento de raspagem no consultório. E ainda assim, o que é o pior de tudo? Né? As pessoas convivem com o tártaro, convivem com o cálculo, achando que não tem nenhum prejuízo. E aí depois, quem quiser entender melhor a sequência lógica, eu sugiro ir lá no primeiro vídeo, para entender a introdução que a gente fez lá. Mas o que é importante você entender? O cálculo, ele é um amadurecimento desse processo todo. Porque ele agrava todo o ciclo que já vinha acontecendo, né? Porque eu não falei aqui, eu não entrei no detalhe, mas aquela placa bacteriana, imagina que durante o momento em que a bactéria está lá se alimentando da glicose e da proteína, ela libera substâncias que vão inflamar os tecidos. Esse assunto é bem mais complexo, tem outros fatores, mas o que eu quero mais é que vocês peguem a ideia mesmo, tá? Tem questões ligadas à resposta inflamatória da pessoa, né? Ou seja, hoje a gente discute hoje em dia que aquele agente que está lá, aquele resíduo, aquela placa que está lá, o seu organismo vai tentar combater aquilo, e a resposta do seu organismo é que pode ser muito grande, exagerada, frente àquela pequena quantidade de agressão. Mas isso é outra história. O que eu quero que vocês entendam é que aquilo lá não tem que estar lá. Se está lá, vai causar algum prejuízo para a sua gengiva e para o seu osso, né? E se virou tártaro, pior ainda, porque você vai ter uma condição lá, como se fosse vira um quartel-general das bactérias, vira um local lá onde a sua saliva, que está até tentando lutar contra esse processo, não consegue mais, não consegue reverter, porque tem uma barreira mecânica, tem uma coisa dura lá, que é o tártaro, e as bactérias lá dentro causando destruição. Então lá dentro fica como se fosse um abafado, você imagina que o tártaro forma uma região, uma situação lá, onde a concentração de oxigênio fica muito baixa. E o que isso quer dizer? As bactérias que são mais destrutivas, que são mais patogênicas, que causam mais prejuízo, elas são anaeróbicas. Elas se multiplicam na ausência do oxigênio. Então você cria uma condição para que as bactérias façam mais destruição. Você tem baixa atuação da defesa oferecida pela saliva e ali não sai com a escova. Então por isso que normalmente quando a gente faz remoção de tártaro, o paciente termina a remoção de tártaro e fala assim, nossa, mas ficou um buraco entre um dente e outro que não existia. Na verdade, o que ele está percebendo é uma sequela da perda óssea, né? Você imagina que tinha lá gengiva e osso entre um dente e outro, aquilo vai sendo destruído, aquela gengiva vai murchando, e só que está cheio de tártaro, né? Aquela pedrinha branca está formada lá dentro. Na hora que a gente remove aquilo,
ele percebe o que perdeu, ele percebe o tanto que houve de reabsorção óssea e o tanto que a sua gengiva baixou junto. E aí a gente sai como vilão, como se a gente tivesse culpa daquele resultado, e aquilo é uma sequela, né? Aquilo lá, na verdade, é a consequência do que das perdas que aconteceram. Então agora, com essa explicação, ó, essa aqui é uma imagem interessante também, né? Antes aqui vou te mostrar uma imagem. Do lado esquerdo aqui, essa imagem como se fosse da biopelícula, né? Que fala, sobre, que é nada mais do que a placa. Não é muito feliz essa imagem aqui, porque na verdade a placa não fica nessa região do dente aqui onde você sofre mastigação, porque o próprio alimento passa e remove aquilo. O que eu gosto é desse desenho inferior. Você vê que o esmalte, né, é como se fosse esse negócio branquinho aqui, esses quadradinhos branquinhos, a partícula, que é a glicose, a proteína, vão grudar no esmalte, as bactérias vão lá colonizar, vão lá buscar alimentar daquilo ali, e vão liberar substâncias, ó, aqui no lado direito, você vai notar que está causando ali o osso sendo reabsorvido, sendo destruído, a gengiva inflamada e por diante. A imagem superior do lado direito é legal, que ela sim, ela reflete bem o que é a placa e aonde a placa fica, né? A placa fica aí, ó, entre a gengiva e o dente. Então é uma sujeirinha que está ali entre a gengiva e o dente, mantendo a tua gengiva inflamada o tempo inteiro, certo? E aqui eu vou pegar o gancho para falar logo sobre o fio dental. Você está vendo como é que a gente tem que falar um monte de informação antes de virar e falar use o fio dental? Porque se eu falar para você usar o fio dental sem o conhecimento do que nós estamos buscando limpar, você vai usar de forma errada e nós não vamos atingir o objetivo. Não vai adiantar nada. Então, olha lá, o que é interessante a gente entender. Isso aqui eu nem vou ficar entrando em detalhe aqui, que eu acho que tem umas coisas que mais dificulta do que ajuda, né? A imagem aqui do lado direito é um pouco exagerada, mas eu quero explicar, eu quero aproveitar essa imagem para mostrar o quê? Que quando a gente está usando o fio dental, eu estou removendo o lodo. E o lodo está entre um dente e outro? Não, o lodo está pregado na superfície dentária. Então eu preciso entrar com o fio e eu tenho que abraçar o dente. Poxa, mas eu tenho que fazer isso aí em todos os dentes? Eu vou ter que abraçar todos os dentes para lá e para cá? Aí eu tenho uma piada nessa hora que eu falo, não, você não precisa fazer em todos. Você pode fazer naqueles que você gosta mais, você pode fazer naqueles que você acha que devem durar mais tempo, né? É óbvio que tem que fazer em todos, né? Então aqui a imagem está mostrando que você vai ter que levar o fio para lá, subir e descer, como se estivesse alisando a parede entre um dente e outro, que está grudada a placa, esse lodinho está pregado, e faz a mesma coisa no dente vizinho, assim como também nos dentes posteriores. Então não tem nada a ver, né, usar, por exemplo, palito de dente. Primeiro que palito de dente vai machucar a sua gengiva, e depois que ele vai remover um pedaço grosseiro de alimento, um pedaço de carne, alguma coisa que você está sentindo lá, um incômodo. Mas a placa, que é o objetivo da remoção, que é o objetivo da escovação e da utilização do fio, a remoção da placa, é algo mais complexo. Você vai ver que está ligado ali, está pregado na superfície dentária. E o fio dental é o único que vai ser capaz de fazer isso e ainda lembrando de abraçar para lá e para cá. Então não tem nada a ver, que a gente ouve, né? Ah, meu dente é muito justo, é muito encavalado, nada para ali. Eu não preciso preocupar, contrário, né? Os dentes encavalados é o que a gente chama de fator de retenção de placa. Aí que imagina esse lodo se formando com várias coisas amontoadas ali, é muito mais fácil dele parar e ficar retido ali, né? Ou então a mesma coisa o diastema é os espaços. Ah, não tem por que passar fio, tem um quilômetro aqui entre um dente e outro. Não interessa, eu não estou tirando o pedaço de carne no meio. Eu estou limpando esse dente e esse dente. Mesma coisa se eu tiver um dente ausente, eu perdi um dente. Paciência, o fio tem que entrar aqui, voltado para o espaço sem dente, e lá naquele dente de trás voltado para frente, o fio tem que entrar aqui e descer até dentro da gengiva um pouquinho, que é essa imagem que você está vendo, está um pouquinho exagerada, é bom senso, né? Você não vai machucar. Mas o que eu quero dizer nessa hora é que para quem não está acostumado a usar o fio dental de forma correta, é que vai ter muito sangramento nos primeiros usos, porque na hora que você tocar na placa bacteriana que está lá em excesso, acumulada, inflamando aquela gengiva, e você tocar na tua gengiva inflamada, vai sangrar pra caramba. Só que você vai notar que se você fizer isso aí rotineiramente, eu garanto que ali pelo segundo, terceiro dia não vai ter sangramento mais. Se houver um sangramento persistente, fundamental que procure um dentista, porque aquilo lá não é mais placa, aquilo lá pode ser tártaro. E se aquilo lá for tártaro, é uma coisa que já está dura, calcificada, que só vai sair durante a raspagem, só vai sair durante uma limpeza profissional. Não adianta simplesmente o fio dental mais.
Então, se aquela situação persistir, você deve procurar o dentista, que alguma coisa além deve estar acontecendo. Aqui essa imagem é interessante, você vai notar no superior do lado esquerdo, limpando atrás do último dente. Depois eu vou mostrar como tem como fazer isso aí com a escova. Mas o que eu estou querendo dizer? Não interessa, ó, não tem que ter, eu não estou limpando algo que está entre um dente e outro. Eu estou limpando uma parede dentária que você vai ter dificuldade de acessar com a escova lá. E aqui está mostrando um passa-fio, né? Que é para a situação quem usa aparelho ortodôntico, que é você pode usar além do passa-fio, você pode usar também o Superfloss, que é um fio dental que não vem enrolado, é um fio dental que já vem cortado, em que a primeira porção dele é dura, resistente. Para quê? Para você poder atravessar, por exemplo, ali onde está o fio ortodôntico, ou em questões de quem tem prótese fixa, né, a chamada ponte fixa, você tem que atravessar lá, como não tem como passar o fio dental naturalmente, você vai ter que ir por cima atravessar, para poder limpar lá naquela porção da prótese que está tocando a sua gengiva e a escova não chega lá de forma nenhuma. Muito bem, esse slide aqui eu vou deixar para o próximo vídeo também, que a gente continua com outras informações aqui e aguardo vocês. Obrigado e um abraço.